Boa noite, irmãos. Então, eu sou a Rosana, sou trabalhadora aqui da casa, sou estudante e agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui junto com vocês para continuarmos nossos estudos, ampliarmos os nossos conhecimentos. Pedindo também aos nossos mentores que continuemos todos neste clima de paz, de amor, de harmonia, que já começamos a trabalhar desde a hora que saímos de casa e adentramos aqui. Então, que nossos mentores, que Jesus, que Deus estejam conosco nesses 30 minutos de recepção das palavras que nos serão enviadas. O nosso estudo hoje é o capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17 do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. É uma boa reflexão para nós, né? Será que somos perfeitos? Será que seremos perfeitos? O que vai acontecer conosco? Será que depois desses 30 minutos nós vamos sair daqui pensando como podemos fazer para chegar nesta perfeição que nós vamos ler e entender a partir de agora? Então, capítulo 17, sede perfeitos. Amai os vossos inimigos. Vocês vão lembrar que aqui no início da leitura do Evangelho falou sobre isso. Nos falaram, através daquela leitura, amai os vossos inimigos. E todo o desenrolar das preces e radiações também vai ser assunto da nossa doutrinária. A última mensagem também. Então, tudo é encaixado. Então, a nossa espiritualidade, os nossos amigos espirituais já vêm nos conectando desde o início das leituras. Então, ali diz: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Então, sede perfeitos. O que tem sede perfeitos? Relação com amar os inimigos, fazer o bem aos inimigos, orar pelos inimigos. Por que isso? Por que Jesus veio nos dar essas dicas? Então vamos prosseguindo aqui. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Será que nós vamos chegar a ser perfeitos como Deus? Deus é
perfeito, em absoluto. E nós chegaremos a alcançar a essa perfeição igual a Deus? Deus criou o sol, Deus nos criou, os animais, as plantas, a natureza, o ar, a luz, a água. Deus criou tudo. Ele é perfeito, é absoluto, é eterno. Nós somos imortais, nós somos criaturas de Deus. Mas nós não chegaremos a essa perfeição de Deus. Mas chegaremos bem pertinho. E daí nós vamos seguir as orientações de Jesus Cristo, que ele veio nos trazer a maior mensagem, que foi lida ali no final, que é a mensagem do amor. Então, através do amor, através das nossas reencarnações, através de amar os inimigos, orar pelos inimigos, fazer o bem pelos inimigos, é que nós vamos chegar a essa perfeição relativa. E nós vamos ver o que é isso também. O que é a perfeição absoluta, que a gente sabe que é de Deus. E nós vamos ter uma relativa, uma perfeição relativa. É aquela perfeição que nós chegamos quase absoluta, mas não chegaremos. Sempre relativa. E seremos perfeitos igual Jesus. E ele nos diz que nós seremos perfeitos tanto quanto ele. E para isso, ele nos deixou toda a sua vida, toda a sua caminhada aqui na terra. E toda a caminhada que Jesus fez é o nosso Evangelho, que foi escrito pelos evangelistas. E que hoje estamos estudando Mateus, que nos veio contar como Jesus disse que nós seremos perfeitos. É a nossa meta, sermos perfeitos. Então, o que significa ser de perfeitos no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo? A resposta: no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos como vosso Pai que estás nos céus é perfeito. Isto está lá em Mateus, né, que a gente já viu, capítulo 5, versículo 48. É uma chamada à nossa evolução moral, espiritual e intelectual, não a perfeição absoluta. Significa esforçar-se para aprimorar-se, aprimorar o caráter e agir com amor, caridade e justiça, como Jesus, que é o nosso exemplo máximo. Então, voltando lá na leitura do Evangelho que a nossa irmã Carla fez, ali também dizia tudo isso, que nós temos que amar o nosso inimigo. Mas quem é esse nosso inimigo? Que nós temos que amar. Isso é uma doutrinária que eu vou fazer amanhã. Então, quem tiver curiosidade, quiser saber mais, venha amanhã à tarde, às 14 horas, que vai ser a doutrinária sobre amar os nossos inimigos. Mas para sermos perfeitos, nós temos que amar os nossos inimigos. E esses inimigos não quer dizer que são os outros. São as outras pessoas que são os nossos inimigos. Não. Os nossos inimigos moram dentro da gente, que são as nossas imperfeições. Quando eu não tenho paciência, quando eu não tenho humildade,
quando eu sou violenta, quando eu sou chata, quando eu reclamo. Isso são as imperfeições que nós vamos ter que melhorar. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão caridoso, que Ele nos dá sempre uma nova chance. Porque se a gente não melhorar agora, Ele vai dar uma nova oportunidade. E daí a gente reencarna de novo. Para reaprender, para vir aqui, para estudar, para dar uma melhorada. Porque a gente não vai melhorar tudo nessa reencarnação. A gente não vai sair daqui, como eu disse hoje, depois dos 30 minutos, perfeitos. Nós vamos saber os caminhos que a gente deve seguir, caminhar. E daí, aos poucos, nós vamos fazendo a nossa reforma. A nossa reforma íntima. É melhorar essas imperfeições que a gente ainda tem. Quando a gente não tem paciência, né? Quando a gente não tem caridade. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Então eu tenho que ter amor e tenho que ter sabedoria. Tenho que ter sabedoria para usar as oportunidades que nos aparecem todos os dias para chegar a essa perfeição. Então todos os dias, lá em casa, lá no meu trabalho, lá na escola onde eu estudo ou onde eu leciono, ou aqui na casa espírita, ou lá no banco, ou lá no supermercado, ou na rua mesmo, aparecem oportunidades que a gente pode olhar para aquela situação e não reclamar. Parar um pouquinho e pensar: o que eu posso fazer aqui para melhorar? Não ficar só lamentando, né? Às vezes acontece uma doença na família, ou com a gente mesmo, ou com os irmãos, ou com o pai, enfim, ou com um amigo, e às vezes a gente fica lamentando: por que aconteceu isso? Tanta gente ruim nesse mundo e vai acontecer a doença aqui na minha casa, né? Então a gente tem que olhar de outra maneira. A gente tem que olhar assim: bom, se é meu irmão que está doente, ou é eu própria, o que eu vou fazer? Eu vou procurar melhorar aquela situação. E não é reclamando. Porque enquanto eu estou reclamando, o que vai acontecer? Eu vou atrair todas aquelas energias ruins e vai piorar a situação. Então eu vou fazer diferente. Eu vou no médico, vou fazer os exames, o médico vai olhar, aí vai dizer: tu tem isso, é bom? Não. O que eu posso fazer? Vai tomar uma medicação, vai para casa fazer um repouso. Se é o meu irmão, ou meu pai, ou alguém, eu posso dar atenção. Eu posso sentar do lado daquela pessoa e ficar ali conversando, dando as medicações na hora certa. Só a proximidade da gente de dar um tempinho de ficar ali ao lado daquela pessoa que está acamada ou adoentada, ela já vai recebendo aquelas energias de amor, de carinho e vai melhorando. E assim como aquela pessoa está melhorando, com as minhas boas energias, com o meu acolhimento, com o meu carinho, eu também vou melhorar. E daí eu já vou ficando mais perfeita. E é assim que a gente tem que fazer todos os dias. Aproveitar as oportunidades. Não deixar de escapar. Mas, como a gente é imperfeito, às vezes a gente deixa escapar. Mas daí ali adiante a gente fica pensando: por que eu fiz isso?
Então, às vezes eu faço uma proposta para mim mesma. Vamos parar de comer essas coisas. Vamos parar um pouquinho. Mas daí tu abre a geladeira, tem um bolo, vai lá do lado, tem um pote de doce. E daí eu tenho aquela gula, aquela compulsão, vou lá e como. Enquanto não vê o fim, eu não paro. E daí então, essas coisas a gente tem que controlar. Porque assim como é com doce, pode ser com um cigarro, pode ser com o álcool, pode ser com a droga. E daí nós vamos nos intoxicando. E todos aqueles que estão à nossa volta. A perfeição, então, é o ideal alcançável? Nós vamos chegar, então, a essa perfeição igual a Deus ou igual a Jesus? Qual delas a gente vai chegar? A de Jesus, né? Nós seremos crísticos igual a Jesus. Jesus, Cristo. Cristo, crísticos, é a nossa meta. Nós chegaremos lá. Aqui tem uma imagem, ó, que nos diz. Vou usar a canetinha ali, que a minha amiga queria saber o que é. Ó, aqui nós temos uma escada, né? Uma rampa, um caminho. Olha aqui, a gente nasce, ó, bem aqui, no degrauzinho embaixo, primitivos. Simples e sem conhecimento. E daí nós vamos chegar lá em cima com Jesus. Crísticos, perfeitos. Já imaginaram nós igual Jesus? Coisa boa, né? Mas tem que se esforçar, como disse ali no outro texto. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que ter metas com muito amor, com muita humildade, com muita sabedoria, com muita caridade, porque fora da caridade não há salvação. Mas eu não posso praticar a caridade pensando que eu vou ser salva porque eu fiz a caridade. Não é assim. A caridade tem que ser saiu. Sem ficar pensando, eu vou praticar aquela caridade, eu vou dar um prato de sopa porque depois eu vou ser perfeito. Não. Isso tem que vir do coração. Não é só a caridade material. Tem aquela caridade moral, espiritual, intelectual. Aquela que eu disse antes, quando tu fica ao lado de alguém que precisa. Ou quando tu empresta as tuas orelhas para a pessoa ficar ali falando os problemas dela, as aflições. Isso é caridade também. E nós vamos aprendendo aos pouquinhos. Então, olha a resposta. Nós vamos alcançar então essa perfeição? No Espiritismo, a perfeição é vista como um ideal a ser perseguido. Né? Nós temos que perseguir essa perfeição. Nós temos que ir atrás, com ânimo, com vontade e com muito esforço. Um objetivo de evolução contínua. Então nós vamos ter que evoluir, ó. Nós vamos ter que subir cada degrau. E esses degraus são as nossas reencarnações. Cada vez que eu desencarno, meu espírito vai para erraticidade, lá ele faz um novo planejamento e nós voltamos. E daí às vezes a gente sobe um degrau, 2 degraus. Às vezes a gente fica paradinho quando a gente tem preguiça de trabalhar, de se esforçar. Mas a nossa meta, Jesus disse, não tenham pressa, não tenham pressa. Todos chegaremos lá. Aos trancos e barrancos, mas vamos chegar. Uns ajudam, outros não. Né? Tem os que nos ajudam,
que dão a mão e dizem, vamos, 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 vamos. E tem outros que não. E tu tá ali, ó, com o pezinho no precipício, vem um e pá, te empurra. E daí, a gente diz que é o nosso inimigo. E daí Jesus diz o quê? Amai os vossos inimigos. Porque se a gente não amar, o que vai acontecer? Ali no texto, hoje também, a Carla nos falou que se a gente não nos reconciliar hoje, agora, aqui, nessa reencarnação, com aquela pessoa que eu não gosto, que eu não quero nem ver na minha frente, quando um dos dois desencarnar, vai lá para outra dimensão, eu fico pensando naquela pessoa que eu não gosto, que ela já se foi, e digo assim, bem feito. Aí ele lá de cima, outra pessoa, olha para cá e diz, ela está assim, então vou ficar lá perto dela, me perturbando. Né? É bem assim. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Se eu tenho desafeto, eu não preciso abraçar, conviver, beijar, dizer eu te amo. Não. Jesus disse, amai os vossos inimigos, orai por eles. E fazer o bem, não desejar vingança. Não desejar que ele se exploda ou morra. Não. Nós temos que orar. Pedir luz. Porque senão, nós vamos na próxima reencarnação, ele vai ser meu filhinho. Ou eu vou ser filhinha dele. Ou vai ser meu esposo. Ou uma vizinha bem chata. Vamos conviver de novo. Para ver se daí na próxima a gente vai se amar. Então aproveitemos as oportunidades. Porque isso nos leva a chegarmos lá na nossa evolução. Que é a nossa perfeição relativa. A doutrina ensina que todos os espíritos, desde o seu nascimento, são destinados a essa perfeição. Mas que o caminho para lá é longo. Por isso eu disse, e Jesus nos disse, não tenham pressa, é longo. E envolve diversas reencarnações e experiências. Imaginem, onde será que nós estamos agora, hein? Ó, nós éramos aqui, primitivos. Agora nós estamos ainda aqui, ó. Provas e expiações. Depois nós temos os mundos regenerados. Depois nós vamos chegar na perfeição. Então o caminho ainda é muito longo. Mas temos que aprender a fazer esse caminho leve, suave. E basta a gente ter vontade. Esforço próprio. A evolução espiritual é um processo, então, gradativo, como a gente já viu. O Espiritismo nos ensina que todos os espíritos, sem exceção, um dia alcançarão a perfeição, mas que o tempo para cada um pode variar, dependendo de sua jornada evolutiva. Todos nós aqui temos uma caminhada diferente. Uns estão no degrau mais acima, outros estão no meio, outros mais abaixo. Mas todos estamos aqui para aprendermos juntos. Não é por acaso que estamos aqui. Não é por acaso que temos a nossa família. Não é por acaso que temos aquele chefe bem chato lá que nos incomoda todos os dias. Não, nada é por acaso. Tudo está nos envolvendo nessa atmosfera de amor, de fraternidade, de caridade, que nós temos que aprender a nos envolver. E quem nos trouxe isso foi Jesus. A paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Então, qual a relação entre a busca pela perfeição e a evolução espiritual? Então, a perfeição
é o que nós chegaremos lá naquele mundo perfeito, feliz, onde nós vamos chegar lá sem as nossas mágoas, sem as nossas tristezas, sem as nossas dores, sem as nossas aflições, porque nós já passamos todo esse caminho da paciência, de entender que é um passo de cada vez, para nós chegarmos à perfeição. E para isso nós temos que ter essa evolução espiritual. Essa evolução envolve aprimorar a nossa consciência, expandir a compreensão do universo e das leis divinas e desenvolver as virtudes morais. Virtudes morais, então, é aquelas que a gente já, toda vez, a gente bate na mesma tecla, né? Paciência, humildade, resiliência, resignação, caridade, amor, fraternidade. Isso é que nos vai fazendo a nossa evolução espiritual. Porque cada vez que a gente tira um bocadinho dessas coisas que a gente não tem, por exemplo, se eu não tenho paciência, um dia eu vou ter. Então, cada dia que aparece uma situação que eu tenho que praticar a paciência e eu pratico, eu estou limpando o meu perispírito. Lembram do perispírito, que é a nossa roupa, onde fica tudo marcado da nossa existência? Então, ali, nessas experiências que nós vamos tendo durante a nossa caminhada evolutiva, nós vamos limpando esse nosso perispírito. E quando o nosso perispírito estiver bem limpinho, ele vai ser só luz, aí nós chegaremos na perfeição relativa. A perfeição é absoluta ou relativa? Deus é a perfeição absoluta. E nós, humanidade, somos a perfeição relativa. Não nos é admissível alcançar essa perfeição absoluta. Porque só Deus é absoluto. Não chegaremos nunca a ser igual a Deus. Só Jesus. Podemos sim alcançar a perfeição relativa. É nossa meta. E temos como modelo e guia Jesus. Perdão. Já também foi muito falado hoje aqui nos textos. Perdão. Como posso aplicar os ensinamentos do capítulo 17, que é esse aí, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, em nossa vida diária? Perdoar ofensas é uma dica. A prática do perdão é essencial, pois ele libera a alma das amarras do ressentimento e possibilita o amor incondicional. Então, é aquilo que a gente viu. Eu tenho que me reconciliar hoje e agora para que eu não fique preso ao ódio, à raiva, ao desamor. Reconciliar-se com os adversários. O perdão não se limita ao perdão pessoal, mas também à busca de reconciliação com aqueles com quem se teve conflitos. Outra dica: evitar julgamento. O julgamento de outrem, mesmo com a intenção de corrigir, é um obstáculo ao crescimento espiritual. O ideal é a busca pela compreensão e exemplo de vida. Então, nós não podemos olhar o irmão, né, não vou olhar ninguém aqui, e dizer, né, Eliana, ou lá pro Antônio, hoje eu lembrei teu nome, ou para o Antônio, né? Ou para a Carla, ou para a Lena, ou para qualquer um, ou para mim mesma, e julgar. Mas tu fez isso. Lembra aquele dia? Eu não tenho que estar julgando ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos. E daí, como disse ali na leitura, eu não vou entregar para o juiz. Isso é julgar. Eu não posso julgar ninguém. Porque eu também erro. Cultivar a humildade. A humildade é a virtude que reconhece a
própria imperfeição e a necessidade de evolução, evitando a vaidade e o orgulho. E agora eu vou bem rapidinho, porque já está no fim. Pensar nos outros antes de si. A caridade implica em priorizar os interesses e bem-estar dos outros em relação aos próprios. É o que a gente viu antes ali da caridade, né? Praticar a caridade. Sentar ao lado, dar um abraço, dar um bom dia, ficar ouvindo, falar palavras doces e edificantes. Ser bondoso e benevolente. O homem de bem é aquele que se dedica a auxiliar e aliviar o sofrimento dos outros, independentemente de suas crenças ou origens. Então, é o que a gente já viu. Para aliviar o sofrimento do outro, basta ter amor, fraternidade, caridade. E Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, quando a gente estiver muito cansado, pensando que todas as dores estão sobre nossos ombros, Jesus está conosco para nos aliviar. Lembram daquela história que tem? Que Jesus e uma pessoa caminhavam juntos, né? Todos os dias, lá na beira da praia. E uma certa vez a pessoa olhou e só tinha 2 pegadas. E daí ela perguntou: por que me abandonaste? E Jesus disse: eu não te abandonei. Neste momento eu te carregava no colo. Então é assim. Quando a gente precisa, peça, ore, que Ele estará sempre conosco. Porque Ele nos disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui tem uma mensagem, então. Na senda do Cristo. Isso está em palavras de vida eterna. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz, indicando a ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o retiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas, e volta do túmulo para julgar. Todos os seus companheiros de ministérios, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios do protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que nos tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar,
queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu.